E dando continuidade aqui à live 075, vamos agora à segunda parte. De comentar, haviam mais de 100 missões jesuíticas, né? Tanto a leste do Rio Paraná como a oeste deste. Que o Rio Paraná é a divisão ali, né, de estados brasileiros e também de países, né, com a Argentina, com o Uruguai, né? E o Paraná nasce lá do lado mineiro, fino, né, sul de Goiás e lado do Triângulo Mineiro, nasce tudo por ali e vem descendo até o Rio da Prata, né? Então, em 1680, né? Então, esse período das missões que os espanhóis ocuparam com os jesuítas e criaram as missões foi entre 1640 e 1680. Então tem uma história antes disso, mas que não contei aqui, eu vou contar mais futuramente, tá? Mas entre 1640 e 1680 foi a criação das missões, para que era uma forma deles controlarem, né, ter um controle da região, os espanhóis, tá? Mas antes tal, né, os jesuítas, e eles tinham o Rio Paraná, tanto do lado de lá como do lado de cá, eles tinham missões. Em 1680, os portugueses começaram a invadir, né? Eles começaram a ir lá para o sul. Inclusive, em 1641, é que o Borba Gato vai descer e fazer. Ele e o Manuel Preto, são bandeirantes, vão descer e fazer 60 mil prisões lá. Vão capturar índios para venda, né? Escravos. Isso em 1640, né? E aí o tempo foi levando, isso está acontecendo, o controle estava difícil, porque tinha todas as missões, mas os bandeirantes estavam acabando com muitas outras missões, tá? Tanto missões aqui, portuguesas, do lado de cá, do Tordesilhas, como missões do lado de lá, do Tordesilhas, que já era território espanhol. Então, em 1680, eles falaram, a gente tem que dar uma legalidade nessa situação, como é que a gente faz? Eles criaram, né? Naquela época já tinha um jeitinho brasileiro. Uma colônia, a colônia de Sacramento, lá no Uruguai. E ela foi fundada pelos portugueses. Ela fica mais ou menos assim, era no Uruguai, de frente para Buenos Aires, ali no Rio da Prata, tá? E nessa colônia, né, com isso, essa colônia foi, uma hora estava para Portugal, outra hora estava para Espanha, foi um toma lá da cada nada aí, que o Eduardo comenta, né? Então, aí em Madrid foi feito um tratado, né? Porque, né, de 1640 até eu não sei se 1780, são uns 80 anos mais ou menos, eu não lembro agora a data final, uma outra hora eu vou comentar. Eu nem sei se escrevi aqui. Então, eu acho que foi até 1780 mesmo, 1640 e 1780. Portugal e Espanha ficaram sobre uma união, então ficou União Ibérica. E quase tudo que era de Portugal passou a ser espanhol, tá? Mas existiam muitos portugueses aqui do lado, né, do lado oriental, né, de Tordesilhas. Então eles criaram um tratado e para oficializar essa missão. Aí o resultado final disso foi que
estava tendo muita briga e tinha os jesuítas envolvidos, né? Porque a Espanha, tanto a Espanha como Portugal, estavam brigando para dominar a terra e não existia demarcações adequadas. E os jesuítas, por sua vez, não respondiam para nenhum dos dois, eles respondiam para o Vaticano. Então eles começaram a ficar já, né, empesteados com essa situação e falaram, vamos fazer um tratado. Aí fizeram o Tratado de Madrid e os portugueses falaram assim, tudo bem, nós te damos a colônia, porque daí a Espanha começou a brigar, você fundou uma colônia nas minhas terras, né? Aí ele conta de uma forma bacana isso daí, o negócio de toma lá da cá, mas no fim, eles propõem trocar a colônia de Sacramento pelas 7 missões que estavam do lado de cá, né, do lado oriental do Paraná, do Rio Paraná, ou o Rio Uruguai, tá, ele vai mudando de nome. Então, apesar de que o Rio Paraná está aqui, ó, ele vem sair na Bacia do Prata, ele vem subindo aqui, vai dividindo. Aqui tá, eles escreveram Paranaíba, mas é Paraná só, esse Iba aqui não tem não, tá? Aqui, tudo isso aqui. Só que isso aqui está tudo em região espanhola, conforme o Tratado de Tordesilhas. E a missão de Sacramento está aqui embaixo. Então os portugueses fizeram uma jogatina aí com os espanhóis. Aquelas colônias que ficavam ali no estado do Rio Grande do Sul ficaram para os portugueses, eram 7 colônias. As demais eram dos espanhóis, eles que continuassem lá tomando conta delas. Eu escrevi um pouco mais aqui, mas o que vai importar mesmo façam a leitura, que é um resumo do que Eduardo falou, e tem o que Eduardo comenta, que já tem tem mais riquezas de detalhes, tá? Mas a situação toda dos 7 povos, principalmente, foi essa. Os portugueses, através dos bandeirantes paulistas, invadiram, né, ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas, que ninguém conhecia. Para eles estavam dentro das terras deles, e foram lá escravizar índios. Aí, para poder assim, dar uma oficialização na situação, 40 anos depois, eles criaram eu acabei de falar, não é uma missão, é uma colônia. Criaram uma colônia lá na região dos espanhóis, né? Em frente a Buenos Aires, lá em terras uruguaias, né? E a colônia de Sacramento. E ela foi a moeda de troca para obter as 7 missões que estavam do lado oriental do Paraná, né? Mas ainda dentro de território espanhol. Para não ter muita encrenca, e aí sabendo que o Vaticano estava interessado também nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles criaram o Tratado de Madrid e fizeram a troca. Então você me dá, né? Os espanhóis pediram, você me dá a colônia de Sacramento e eu te dou essas 7 missões, que eram as únicas missões que ficavam do lado oriental, né, do Rio Paraná. E no fim, esse daí. Só que isso daí, houve uma dizimação intensa de várias tribos guaranis, e tanto na conquista, como para conquistá-los, como para dominar, porque era muito mais fácil pegar lá os índios das missões, que eram muitos, e pegar os índios das missões e levar como escravos, do que ter que guerrear
com outros índios que não viviam em missões, não aceitavam as missões, né? Bem, gente, essa foi a segunda parte. Tem mais umas coisinhas para falar aí, mas deixa para a próxima live. Mas aí vocês estão vendo que esse negócio de domínio do pobre, do rico, sempre estoura pelo lado mais fraco. O caso aí era o índio, né? Foram dizimados para serem escravizados. Tudo pelo poder. Tanto os espanhóis, que tomavam conta do lado ocidental de Tordesilhas, como os portugueses no lado oriental de Tordesilhas, e a igreja queria também uma fatia dela, porque era uma terra muito rica. Bem, gente, fica para a próxima. Grande abraço, boa noite para vocês. Daqui a pouco a gente está colocando isso aí já no portal, no nosso canal no YouTube, lá no Facebook e despachando aqui pelos aplicativos aí do QI, TikTok, etc. Vou nessa. Grande abraço, boa noite para todos.